pastor Paulo Júnior estará conosco e vai ser uma palavra abençoada. Nós vamos ter mais do que um culto, um momento de comunhão. Mas está confirmado os hambúrgueres. Vamos ter hambúrguer aqui na frente. Você vem, pode adquirir o seu ticket, comprar o seu hambúrguer e ter um momento de comunhão. E todos estão convidados e convocados para hoje à noite um culto de unidade, reunindo todas as igrejas. E nós estendemos o convite a umas igrejas em Sobradinho, Planaltina. Então, de forma que a gente quer receber aqui mais pessoas da nossa família da fé. Então, hoje à noite, às 18h30, você está convidado para mais um culto de louvor a Deus aqui com o pastor Paulo Júnior. Amém? Queria convidar o pastor Márcio para vir aqui. Antes eu queria fazer um negócio aqui. Amém. Louvado seja Deus. Vem cá, Márcio. O Espírito Santo é o mesmo entre nós e mais do que isso, a nossa roupa também é a mesma. Graças a Deus. É o lucro nós, do pastor, né? É, lucro do pastor. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Márcio. A nossa oração para a sua vida nesta manhã, pastor Márcio, é para que Deus derrame graça, misericórdia e revelação, né, da palavra através da sua vida, para que o nosso coração nessa manhã se torne como uma terra extremamente fértil, pronta para receber a semente de Deus para a vida de cada um de nós. Estenda suas mãos, por favor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de podermos, mais uma vez, sermos ministrados, ó Deus, receber a palavra que vem do Senhor. Nós clamamos nessa manhã que o Senhor tire do Márcio toda a preocupação, ansiedade, que ele possa, no abrir da sua boca, revelar e expressar o seu amor, ó Deus, através da palavra, ó Deus, através da reflexão. Nós oramos, ó Deus, para que o seu Espírito Santo dirija a vida dele. E, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós, conforme eu falei no início, saiamos daqui totalmente diferente da forma com que entramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Se você gostou desse look, que a gente, como brincou aqui, é o look do pastor, em qualquer loja, só que essa camiseta aqui, em especial, carrega uma mensagem importante. Não sei se você está vendo aí. O que está escrito aqui? O que está escrito? Ore. Essa camiseta faz parte de um projeto lindo que está sendo desenvolvido pelo nosso irmão Léo Vox, que está ali. Dá uma cena aí, Léo Vox. Inclusive, se você quiser falar um pouquinho aqui, está aberto o microfone, tá? Pode ser? Então vem aqui. Mas o Léo, ele tem sido abençoado pelo Senhor e Deus tem colocado muitas músicas na mão dele para ele distribuir aos 4 cantos desse planeta. E é claro que isso demanda recursos, né, Léo? Para produzir, para gravar, para ensaiar, para ter músicos ao seu lado. E uma forma de gerar recursos para esse projeto lindo, que eu sou testemunha dele, é vendendo essas camisetas aqui. Então, se você gostou desse look, com a palavra o Léo. Meus irmãos, é um projeto que começou em 2009, né, eu assisti num show do irmão Lázaro, eu acho que a maioria deve conhecer, A Minha Vida é do Mestre, e ali eu pedi a Deus, eu falei, Deus, eu queria ser igual aquele homem, né, que eu sempre gostei de música, eu falei, eu queria unir o agradável ao útil, né, a cantar e a levar uma mensagem boa, com propósito. E Deus começou a ministrar no meu coração, me inspirando a escrever músicas. E ali eu fui escrevendo, e a princípio eu escrevia para os adultos, né, para os adultos cantarem, para a gente cantar um louvor. E impressionantemente os corações das crianças foram os mais atingidos. Né, e essas crianças começaram a repetir os refrões, abençoa, 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 e foram me inspirando cada vez mais, né, a fazer mais músicas. E são muitas músicas, e como o nosso pastor Márcio falou aqui agora, a gente precisa de recursos para levar essas mensagens, que são mais de 200 canções, né, essas mensagens para todo canto da terra. Porque tem muita gente que eu pensava que não precisava de escutar uma mensagem de inspiração, de vida, e tem muita gente precisando agora escutar uma mensagem, uma palavra, escutar uma música gostosa que levanta, né? E Deus me
comissionou esse projeto, meu pastor. Amém. Amém. Basicamente é isso, eu conto com a ajuda de vocês para a gente levar essa mensagem, né, ao mundo. Vamos fazer aquilo que a gente ensaiou 1 milhão de vezes, cantar Usa-me, Senhor, na capela aqui. Vamos lá? 1 milhão de vezes que a gente ensaiou. Tá tranquilo. Vai lá, no 3. Tem uma música, né, existe uma música que o pastor Márcio gosta bastante, chama-se Usa-me, Senhor. Amo essa música. É assim, ó. Usa-me, Senhor, faz de mim um instrumento para o seu louvor. Enche-me com teu amor. Usa-me, Senhor. Eu sei que não mereço mais. Usa, Senhor. Você pode bater palmas. É isso aí. Deus nos use, irmãos. Que Deus nos use. Amém, Léo. Então não é só uma camiseta, é uma mensagem. É a oportunidade de você vestir uma mensagem e compartilhar essa mensagem por onde quer que você esteja. Amém? Tô vendo aí o pessoal tá com calor. Isso já é o Espírito aquecendo os corações aí, viu? Se prepara que hoje tem fogo do céu. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se já conseguir projetar aqui. Eu gosto da versão NVI e aqui está assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Pai, graças te damos a Deus pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua autoridade, que está sobre as nossas vidas, não nos oprimindo, ó Deus, mas nos libertando. Muito obrigado, Senhor, porque quando invocamos o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos sentimos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, Pai. E o nosso corpo pode ser uma expressão, uma manifestação da Sua glória. Nós não somos escravos desse corpo, ó Deus, mas nós usamos esse corpo para o benefício da Tua glória. Nós queremos aprender mais sobre isso, Deus, e eu espero que o Teu Espírito em mim e em nós nos ilumine e nos aconselhe, fazendo com que possamos atingir um conhecimento, uma sabedoria, Senhor, que só pode vir do alto. Então, em nome de Jesus, eu te peço, flua Espírito Santo no meio de todos nós, educando os nossos corações e as nossas mentes para o propósito de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Dia 10 de março. E o que é o sedentarismo? Que é uma epidemia que vem atingindo o mundo de formas e proporções que a humanidade jamais imaginou. Sedentarismo é um padrão de comportamento humano que leva em conta a quantidade de exercícios que você deixa de fazer. Para um ser humano médio, o padrão de atividade física semanal gira em torno de 150 minutos por semana. A gente tem profissionais aqui da área de educação física e se vocês quiserem contribuir e enriquecer esse bate-papo aqui, fiquem à vontade. Mas 150 minutos por semana é algo em torno de 30 minutos 5 vezes na semana. É muito pouco, né? 30 minutos de atividade aeróbica, de atividade física, por dia, 5 vezes na semana, é muito pouco. Mas, ainda assim, temos uma taxa absurda de sedentarismo no Brasil. A gente acha que a gente é um país atlético, né? Mas, pasmem, a Organização Mundial da Saúde classifica o Brasil como o 5º país mais sedentário do planeta. O primeiro entre as Américas. Perde para o Kuwait, perde para Cazaquistão, para países em que você quase não vê modalidades desportivas sendo praticadas. 5º país do mundo em sedentarismo. Cerca de 47% da nossa população é sedentária, ou seja, não pratica 150 minutos de atividade física
por semana, 47% ao mínimo. Quase metade da nossa população é sedentária. Mas aí, quando a gente vai para os jovens, eu fico ainda mais assustado, porque essa taxa sobe para quase 85%. Então, se você tem algo em torno aí de 18 a 25 anos, você e os seus amigos, numa porcentagem de 100, desses 85 são sedentários. E isso é preocupante, porque a fase produtiva das nossas vidas, a fase produtiva de uma nação está nas mãos dessas pessoas. E se essas pessoas não têm um padrão de atividade física, um padrão de comportamento saudável, naturalmente são menos produtivas. Mas os números ainda são mais preocupantes, porque quando a gente leva em consideração a infância, cerca de 75% das nossas crianças já são sedentárias. 75% das nossas crianças. E aí eu tenho certeza que quando eu estou falando sedentarismo aqui, a sua cabeça está pescando a imagem de uma pessoa com sobrepeso, né? Uma pessoa que está inchada, está gorda, mas não é necessariamente sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de ausência de atividade física e não de padrão estético. E a gente vai alcançar isso um pouquinho mais na frente. Mas cerca de 75% das nossas crianças já são sedentárias, e isso é preocupante, porque é na infância que nós aprendemos, nós desenvolvemos como o nosso corpo e a nossa mente vai reagir aos processos na fase adulta. Então, se eu tenho uma criança sedentária hoje, ela vai fazer parte dessa estatística muito prejudicial que hoje nos assusta. 75% são sedentárias, mas olha que grave, na criança isso é mais rápido. Cerca de 1/3 das nossas crianças já são obesas. 1/3 das nossas crianças já tem um peso muito acima do normal para a sua idade, do padrão para a sua idade. Lendo mais uma vez aqui o trecho que a gente iniciou, eu encontro um estímulo ao cuidado com o templo físico que o Senhor nos deu. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorificamos a Deus de muitas formas, né? A gente acabou de glorificar a Deus aqui com a música. Glorificamos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Glorificamos a Deus com o nosso testemunho. E parte do nosso testemunho está sob a estampa do nosso corpo. O seu e o meu corpo é a primeira expressão material que as pessoas têm quando alguém cita o seu nome. Márcio, PC, Cris. Vem o corpo da pessoa à sua mente. E é esse corpo que está ou não sendo glorificado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O sedentarismo, ele implica em outros comportamentos. Quando a pessoa acaba desenvolvendo um padrão de inatividade, isso se torna um hábito. E um hábito muito forte engole qualquer outro hábito. Por exemplo, se você tem o hábito de comer desregradamente, esse hábito vai engolir outros hábitos, você vai ficar mais cansado, então você vai precisar repousar mais, você vai ficar menos ativo, você vai precisar descansar mais, menos disposto, você vai trabalhar menos. Então, um hábito voraz. Olha que delícia, obrigado. Um hábito voraz acaba ocupando o espaço de outros hábitos. E a gente não interrompe um hábito e deixa um vácuo. A gente só pode interromper um hábito colocando um hábito ainda melhor ou ainda mais forte por cima. Então não tem como você simplesmente deixar de ser sedentário. Você precisa passar a ser uma pessoa ativa. Não existe eu vou deixar de ser sedentário, vou permanecer neutro. Não, neutralidade, nesse caso, ainda é sedentarismo. Então veja que quando você não desenvolve o seu corpo na expressão plena que Deus te deu, outras coisas podem ser prejudicadas. Uma pessoa sedentária tem menos disposição, por exemplo, para servir.
E o evangelho é, sobretudo, um servir ao outro, um lavar os pés do outro. Eu estou fazendo uma abordagem física, material, para que daqui a pouco a gente faça algumas reflexões sobre o nosso sedentarismo espiritual. Sobre aquilo que pode nos levar a uma obesidade espiritual, um acúmulo improdutivo daquilo que devia ser transbordado na vida de outras pessoas. O sedentarismo ele tem como efeito reflexo o sobrepeso. Efeito reflexo, efeito secundário. Mas antes disso ele causa outros problemas. O primeiro deles eu já falei aqui, é a baixa aptidão para o desempenho de atividades que exigem maior gasto calórico. Você vai viver sempre uma matemática em prejuízo da sua saúde. Eu consumo mais do que eu gasto, eu consumo mais caloria do que eu gasto, eu consumo mais energia do que eu estou disposto a gastar. E esse acúmulo, ele explode direto nas suas células, na forma de taxas glicêmicas muito altas, na forma de alguns tipos de câncer, na forma de osteoporose, na forma que conhecemos hoje como ansiedade, depressão, tudo isso vinculado ao sedentarismo. Sedentarismo. Olha o que a Bíblia diz. Esse meu computador hoje está lerdo. Está me sabotando. Esse computador está sedentário. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 10, versículos 36 a 38. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou repetir um trecho aqui. O qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu acho isso incrível, porque na onipotência de Deus, ele poderia ter escolhido qualquer outro modelo para distribuir o evangelho. Ele poderia ter constituído uma grande pedra, um grande monte, um grande templo, ter colocado Jesus cativo ali, feito as pessoas irem ao encontro de Jesus para receber uma palavra. Ou poderia, diferente disso, simplesmente lançar o Espírito e revelações por todo o povo, e a palavra também se traduziria em verbo. Mas não. Ele entregou uma palavra para o seu filho e falou para ele, vai e distribua essa palavra, caminhe, ande, seja um itinerante. E assim ele fez. Fiz umas pesquisas rápidas assim, porque é um tema que não tem nem como ter muita materialidade, muita documentação, mas eu quis pesquisar quantos quilômetros Jesus andou enquanto esteve vivo, Neudson. Olha que desafio. Será quantos quilômetros Jesus andou enquanto vivo aqui na Terra? Quantos você chuta, meu irmão? $500 quilômetros. 500 quilômetros. Muita coisa, né? Mas pode ser mais audacioso. Quem é que pode chutar outro tanto aí? Alguém? 50.000 quilômetros, aumentou demais. 5.000? Mas foi quase isso. Estimativas apontam cerca de 45.000 quilômetros enquanto vivo. 45.000 quilômetros. Para você ter uma ideia mais ou menos razoável, isso dá mais de 1.100, cerca de 1.100 maratonas. 1.100 maratonas. Esse foi o padrão de atividade física que Jesus deixou para a gente como modelo, como exemplo. O que é o cristão? O que é o cristão? É um seguidor de Cristo, é um imitador de Cristo. Meu irmão, se você ainda não alcançou seus 45.000 quilômetros,
Corre porque pode não dar tempo. Mais que uma volta na Terra, 45 mil quilômetros. 45 mil quilômetros. Nisso ele ensinou para mim e para você que o evangelho é ir em direção às pessoas, é ir ao encontro das pessoas, é caminhar decididamente, intencionalmente, em favor e na direção de outras pessoas. O evangelho tem tudo a ver com movimento. Então, nós encontramos dentro das igrejas, das comunidades em geral, é comum, é relativamente comum, pessoas que são frequentadores de igreja por muitos anos. Elas sentam nos bancos das igrejas e estão ali dedicadas, cumprindo uma agenda regularmente por muitos anos. Mas me desculpe, às vezes nesse banco está instalado o sedentarismo. É nesse banco que o acúmulo desproporcional e irrazoável daquilo que devia ser transbordado está acontecendo. É nesse banco. Como eu falei aqui, a vida é movimento e a gente brincou aqui com essa história de 45 mil quilômetros, 45 maratonas. A gente lançou um desafio aqui entre os nossos irmãos de juntos irmos para a meia maratona do Rio de Janeiro na metade do ano agora. Inclusive, reforço o convite para todos aqui. Quem é que já topou esse desafio? Levanta a mão aí, ó. Olha para esses irmãos aí. Em junho. Em junho. Mas eu já vou abordar isso aí, Milce, em junho. Meia maratona. Todos estão convidados. Sabe por quê? Porque isso não é uma competição. A gente não está indo para lá medalhar, ganhar medalha, não. A gente está indo para lá cumprir uma missão. A gente está indo para lá buscar uma marca pessoal. Porque os desafios servem para isso. Os desafios servem para que a gente se prepare, visualize o que a gente às vezes acha que é difícil ou até impossível e chegue lá e alcance uma grande marca. E nessa jornada a gente vai contando histórias. Não é, olá, tudo bem? Vamos correr a meia maratona? Vamos, a gente se encontra no Rio em junho. Não é isso. A gente tem treinado juntos, a gente tem se divertido juntos, a gente tem orado juntos. Eu criei uma reconexão incrível com meu irmão Cairo a partir disso. Veja que um propósito que parece desalinhado com o que a gente está vivendo no reino, traz muita gente para uma sinergia. Quando o Senhor me deu esse modelo de discipulado masculino de homens é forte, né? Masculino e de homens, não é qualquer coisa não. Discipulado de homens, o Senhor me disse claramente que a gente precisa também ter atenção ao aspecto físico material. Até eu encerro o capítulo aqui dizendo que um corpo fraco não sustenta um espírito forte. É a terceira virtude que a gente trabalha. A primeira virtude é leitura e estudo da Bíblia. Há aprofundamento na palavra, há aprofundamento nas escrituras, doutrina. A segunda virtude, negócios. A terceira virtude, preparação física. Para todo o resto que você vai fazer na vida, você precisa ter condições de executar. A quarta virtude, caridade. A quinta virtude, comunhão. A sexta virtude, família. E a sétima, serviço à igreja. Então, aqui, a gente propõe uma vida intencional, acompanhando o irmão, não só fazendo aquilo que cada cristão precisa fazer, às vezes individualmente no seu quarto, aconselhamento íntimo com o Espírito Santo, fazendo isso juntos, amolando um ao outro, mas também, meu irmão, e aí? Qual atividade a gente vai escolher para desenvolver um pouco mais a nossa energia, para fluir a nossa energia? E foi outra coisa que eu aprendi com o Cairo, que o esporte que você escolhe tem tudo a ver com aquilo que você quer trabalhar. Às vezes você é uma pessoa impaciente, uma pessoa ansiosa. Busca um esporte ligado à água. Vai fazer natação, vai fazer polo, vai fazer canoagem. Isso vai te acalmar. Se você é uma pessoa que é desatenta aos detalhes, que é muito relapsa, procura um esporte de precisão, dardo, arremesso de flecha, algum esporte que envolva precisão. Se você é uma pessoa que tem
não tem uma massa constituída, uma massa muscular muito constituída, vá buscar um esporte de hipertrofia, esporte de força. Mas veja, perceba mais uma vez que eu não estou falando de padrão estético, eu estou falando de resultados secundários que te favorecem a cumprir o propósito que o Senhor entregou para a sua vida. Mais foco, mais qualidade de vida, mais saúde, mais energia fluindo. É sobre isso que a gente está falando. Vocês souberam que a gente foi aí uma caravana grande, fizemos uma viagem agora, no início do ano, foi super divertido, não foi? 30 pessoas, tivemos a alegria de ir para Disney, os nossos filhos, várias famílias, foi uma coisa incrível. E aí lá, a gente percebe o reflexo de uma cultura ansiosa, de uma cultura consumista, de uma cultura diferente demais da nossa, né? Que valoriza coisas que são muito mais estéticas do que reais. E aí você via nos parques ali a quantidade de pessoas com limitação de movimento, com dificuldade de se locomover. Por quê? Um padrão de sedentarismo e de consumismo instalado que deformou muitas daquelas pessoas. Isso é preocupante, meus irmãos. Preocupante. E aí eu quero ir fazendo alguns links, porque fica parecendo, né, Almir, que a gente está numa consulta nutrológica aqui, né, nutricional. Mas não é não. Como eu falei, o Senhor me entregou um modelo aqui que parte muito da prática para a gente discipular e ministrar o coração de homens. Isso porque quando a gente vai aconselhar, orientar, ou de uma maneira até mais audaciosa, tentar educar adultos, a gente tem que usar outras estratégias. Isso é o que a gente chama de andragogia. O adulto tem uma outra forma de aprender. A criança, ela sintetiza o aprendizado admirando a pessoa com quem ela está aprendendo, admirando o pai, admirando o professor, admirando o técnico de futebol, assim que ela consolida o aprendizado. Já o adulto aprende desafiando. Para ele aprender a assimilar alguma coisa, ele precisa olhar para aquela pessoa, testar se o conhecimento dele é maior ou menor do que a outra. Se o conhecimento dele for menor, ele absorve. Se ele achar que o conhecimento dele é maior, ele fica numa resistência. Então, muitas vezes, o educador não é necessariamente um chefe, um professor. O educador é um guia, porque no processo ele também aprende. Como adulto, ele também vai aprender. E aí eu trouxe aqui o que a gente chama de pirâmide do aprendizado para os adultos, né, de um psiquiatra norte-americano, William Glasser, que ele fala o seguinte: de tudo o que eu leio, eu retenho 10%. De tudo o que eu escuto, eu retenho, no máximo, 20%. Quando eu faço a combinação de leitura e escuta, eu vou para uma retenção de cerca de 50%. Então, quero estudar bem uma matéria, é mais fácil eu ver um vídeo com legenda, eu estou assistindo, eu estou escutando, eu estou retendo quase 50% daquele conteúdo. Mas olha só que maravilha, que delícia. Eu retenho mais de 90% quando eu me disponho a ensinar alguém. Quem você tem ensinado a respeito das coisas que Deus te apresentou? Mais de 90% de retenção e de aprendizado quando a gente se dispõe a ensinar alguém. É por isso que discipulado é vida na vida, é carne na carne, é andar junto, se arranhando, se atritando, se aperfeiçoando um ao outro todo o tempo. Não tem pano preto, não tem mistério. É um aprendendo com o outro na vida real o tempo todo. E essa é uma marca da nossa comunidade. Durante a semana, meus irmãos, vocês sabem que a gente toca as vidas, muitas vezes, a nossa comunidade ela tem um nível de sinergia muito grande. É impossível eu subir aqui e falar alguma coisa que não esteja conectada à minha vida. Impossível. Antes de eu descer daqui, eu já tenho uma acusação contra mim. Essa acusação parte da minha vida, da minha própria vida. Mas eu descendo daqui, eu perco totalmente até a liberdade de falar para os meus irmãos, porque se eu falo algo que não está conectado à minha vida aqui em cima, vocês fazem parte da nossa vida. Eu seria o descrédito da minha própria mensagem. Então, a nossa vida é relacional. A nossa igreja é relacional. O evangelho é relacional. Não existe espaço para vir aqui, sentar, colocar uma mochila nas costas, acumular um monte de coisa, acumular,
e nunca transbordar. Você vai estar, no máximo, nos 10% de retenção. Sabe aquele sentimento que a gente tem quando a gente vai para um lugar e fala, eu já escutei isso. Essa pregação de novo, vai falar sobre isso de novo. Eu já escutei. Mais uma palavra sobre esse tema, eu já escutei. Já escutei, mas nunca coloquei em prova. Já escutei, mas nunca ministrei, nunca devolvi, nunca me expus em favor dessa palavra. Nunca transbordei. É aí que está a diferença. Não existe habilidade adquirida sem prática. E qualquer habilidade adquirida é perecível. Tenta você aí, Alminho, em que você é muito bom? O que você já foi muito bom quando você era um pouquinho mais novo, quando você tinha os seus 20 anos? Em que você era muito bom, Almi? Jogar ping-pong. Você era bom no ping-pong? Você praticava? Se você for jogar ping-pong hoje, você acha que você tem o mesmo desempenho daquela época? Não. Por que não? Deixou de praticar. As habilidades são perecíveis, meus irmãos. Aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. Aquilo que a gente não pratica, no mínimo, a gente perde o nível de proficiência, a gente perde a eficiência. Então, se você escuta e não põe em prática, você não tem essa habilidade instalada. Diferente de alguns irmãos que são até audaciosos, né? E eu me encanto com essa audácia. Alguns irmãos que escutam pouco e o que escutam já sai distribuindo. Isso é maravilhoso. Essa é uma virtude muito grande, né, de quem tem a disposição de compartilhar o pouco que detém. E isso é um testemunho do motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Eu já contei esse testemunho outras vezes, Rafa e Dani estão ali, e eu vou me permitir contar esse testemunho novamente. A primeira visita que eu fiz na Sal da Terra, ainda era em outra unidade, era uma igreja pequenininha, uma igreja que estava sendo construída ainda, recém-plantada em Águas Claras, é uma igreja que estava se estruturando. E quando eu cheguei naquela igreja pequenininha, acolhedora, aconchegante, eu queria ir de bermuda, mas fiquei incomodado. Falei, eu estou indo numa igreja, estou indo visitar, eu vou de calça, vou de camiseta, né, porque eu não quero chamar atenção, não quero chegar lá e ficar, comprou o bilhete para o filme errado. Né? Falei, tá, beleza, coloquei minha polo, coloquei a calça e fui. Cheguei lá, me deparo com Rafa de bermuda. Eu ponto para essa igreja? Já gostei. Do dia que fizer calor, já posso vir de bermuda. E aí, tem a direção do louvor lá e tal, e daqui a pouco começa a execução do louvor. Meus irmãos, coisa mais maravilhosa do mundo. Desafinado e tal. Eu comecei a chorar. Meu Deus, que coisa linda. E sabe por que comecei a chorar? Porque eu vi que tudo o que eles tinham, eles estavam compartilhando. E eu choro até hoje quando eu conto. Tudo que eles tinham, eles estavam compartilhando. Não estava retendo nada. Não esperou ser um maestro, não esperou ser um especialista para poder transbordar aquilo que o Senhor estava entregando de graça para eles. E eu falei, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar, graças a Deus. E de fato é o meu lugar. Mas a falta de prática te leva a não ter disposição de fazer essas coisas doidas. O sedentarismo, a preguiça espiritual te leva para um lugar onde você não tem nem liberdade, nem coragem de fazer essas coisas. Isso te impede de servir. Olha o que é dito lá em Marcos, capítulo 10. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Servir e dar vida em resgate por muitos. E aí eu já conecto com outra palavra maravilhosa que está lá em Provérbios 3, 21, 24. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de visão, trarão a você vida e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho com segurança e não tropeçará. Por que eu falo de
parcimônia, de equilíbrio aqui, conectando essa palavra. Porque a ausência de atividade física é um baita desequilíbrio. Você e eu, sedentarismo, você e eu fomos criados para atividade continuada por toda a nossa vida, até a morte, até o último dia da nossa existência. Você e eu fomos programados para sair e caçar, e se abrigar, e se proteger, e se defender, e conquistar. Fomos programados para isso. Não fomos programados para acordar, ligar a televisão e trocar de série em série. Não fomos programados para quebrar o pescoço e jogar videogame no celular o dia inteiro. Nós não fomos programados para isso. Não tenha dúvida, isso está tirando a sua disposição em servir melhor, em ser pleno. Isso subtrai de você a energia necessária para você interagir de forma real com as pessoas. Isso cria uma artificialidade, um bloqueio nos relacionamentos que você não pode ter ideia. Sedentarismo espiritual. É sobre isso que eu quero falar. É sobre muito tempo estar sentado em um lugar, supostamente aprendendo e nunca praticando. Sobre muito tempo estar no núcleo de relacionamentos, absorvendo, absorvendo, absorvendo e nunca se preocupando em transbordar. É sobre a exigência continuada de ser servido, servido e servido e nunca se dispor a servir. Sedentarismo espiritual. Olha o que a palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você não engana a mim, você não engana a Deus, você não engana o irmão, você engana você mesmo. Um padrão continuado de inatividade cria os seus reflexos. Uma árvore tem a sua sombra espelhada. Você tem o seu rosto. E tudo isso tem uma mensagem. Tudo isso é traduzível. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Sabe aqueles 10% que eu falei? Que você lê, aí quando você vira, você fecha a capa do livro, você se pergunta, o que foi que eu li mesmo? Deixa eu ler de novo. Agora eu sei o que eu li. Fechou o livro. Nossa, gente, mas o que foi que eu li mesmo, hein? São esses 10%. Agora pega um trecho, um pequeno trecho, lê aquele pequeno trecho e fala assim, agora eu vou ensinar para o meu filho esse pequeno trecho. Eu vou ensinar para alguém que eu amo, para alguém que está precisando desse pequeno trecho, só esse pequeno trecho. O seu aproveitamento vai estar na casa dos 100%. É sobre isso que a gente está falando aqui. Hoje de manhã, no discipulado, a gente fez um exercício intencional, separamos ali alguns trechos bíblicos, alguns salmos, e o exercício final da manhã de hoje era pegar aquele trecho lido durante o discipulado, Almir, e criar uma oportunidade, um ambiente na sua casa, no dia de hoje, para você ministrar aquela palavra. Os irmãos que andam comigo sabem que eu aconselho muito dessa forma. Muita gente me pergunta dizendo, pastor, como é que eu posso ter uma resposta para as questões que as pessoas me apresentam? Eu às vezes fico em dúvida, porque a pessoa me pergunta uma coisa que eu não sei, que eu não tenho uma resposta bíblica adequada. Sabe o que eu falo? Inverta a lógica. Inverta a lógica que você vai ver que Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que você vai se surpreender. Inverta a lógica. No início do seu dia, se aproprie de uma palavra. Tenha uma palavra forte, vinda direto do trono, se aproprie dela, coloque ela no seu coração, reflita sobre essa palavra e vá cumprir o seu dia. Meu irmão, eu te asseguro que antes que o sol se ponha, você entregou essa palavra para alguém. Você foi resposta de oração para a vida de alguém. Então, ao invés de ter todas as respostas para tudo aquilo que te perguntam,
tenha uma palavra para entregar a quem o Senhor te apresentar. Ao invés de ter a disposição acadêmica de estudar e não transbordar, tenha uma palavra vivida, viva uma palavra para poder entregar para a vida das pessoas. Isso é real. Por último, já estamos caminhando para o fim da nossa reflexão aqui. Olha o que é dito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que maravilhoso. Porque andamos por fé e não por vista. Quem concorda comigo que esse versículo poderia ter sido escrito assim? Porque anunciamos por fé e não por vista. Porque profetizamos por fé e não por vista. Porque filosofamos por fé e não por vista. Mas veja como ele foi escrito. Porque andamos por fé e não por vista. Porque nos movimentamos, vamos em direção a algo por fé e não por aquilo que vemos. Você vai em direção a algo, às vezes, sem enxergar pelos olhos da fé, não pelo que vemos, mas você mantém o movimento. E aí eu te pergunto, como Deus tem visto o seu movimento? Como a história da sua vida está sendo escrita a partir dos movimentos que você faz? Dos movimentos intencionais que você faz. Qual tipo de transbordo o Senhor se alegra a partir da sua vida? Qual a ministração, a palavra viva é entregue a partir daquilo que você já recebeu? Meus irmãos, eu não tenho dúvida de dizer isso aqui. Sedentarismo espiritual é abominação ao Senhor. É abominação. Se você quer ser o peso que naufraga o navio, sente numa cadeira de uma igreja e passe a vida inteira aí sentado. Agora, se você quer viver as alegrias do reino, fique o tempo necessário para você estar bem. Nós entendemos que muitas pessoas que chegam aqui precisam sentar por um tempo, se recompor, respirarem, serem ministradas, serem ungidas com o óleo da restauração, mas até esse ponto, depois desse ponto, elas precisam continuar caminhando e transbordando na vida de outras pessoas. Nós entendemos que a igreja é um lugar que recebe pessoas de todas as formas, problemas físicos, emocionais, espirituais, financeiros, mas é um grande engano achar que a gente só está pronto para servir depois que todos esses problemas são resolvidos. Sabe por quê? Porque no mundo a gente vai ter aflição. E a aflição é uma das traduções de problema. Então nunca vai ter o dia ideal para você começar a transbordar aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. O dia ideal, o dia de hoje, é sair daqui com um versículo sequer e dizer, meu irmão, eu estou lançando essa palavra na sua vida porque ela foi bênção para mim e eu quero compartilhar com você. Se não fizer sentido para a sua vida, transfere essa palavra para outra pessoa, mas não deixe esse fluxo ser interrompido. E a minha oração é essa, que você seja fluxo e não retenção. Amém? Pode ficar de pé que a gente vai fazer uma oração aqui. Nós estamos no período conhecido como período da Quaresma, que é o tempo separado entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa. É um tempo em que as pessoas ficam mais sensíveis, mais reflexivas. É um tempo em que, por exemplo, a Igreja Católica propõe algumas práticas, né, tanto materiais quanto espirituais. É um tempo que nós, cristãos, evangélicos, também mergulhamos numa reflexão diferenciada, diferente, distinta daquilo que a gente vem vivendo, do padrão que a gente vem vivendo, porque a gente sabe que existe uma densidade espiritual nesse momento. Daqui um pouquinho a gente vai assistir o capítulo mais entusiasmante da história cristã, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É isso que a gente está disposto a celebrar daqui a alguns domingos. Então eu te proponho que, se você acha que existe uma inércia,
uma latência, um sedentarismo espiritual instalado na sua vida, que você coloque isso aos pés da cruz. Que durante esse tempo, de repente, você se propõe a fazer um jejum e peça ao Senhor: Deus, tira de mim essa imobilidade, essa paralisia, isso que não te pertence. Coloca em mim um coração renovado e disposto a servir, disposto a caminhar em direção ao outro. Muitas vezes a gente precisa ir até o outro porque ele não consegue chegar até nós para receber aquilo que precisa. É assim com o doente, é assim com o ferido. Nós precisamos ir em direção a ele. Mas muitas vezes nós somos o doente e o ferido. Quem virá ao nosso encontro se não houver quem caminhe? Então, nesse tempo, eu te proponho que você intencionalmente reserve um momento de meditação e oração na presença do Senhor. Nós estamos todas as quartas-feiras aqui com o nosso culto de oração. E eu convidei as pessoas que têm participado no culto de oração a fazerem a próxima quarta-feira um jejum. Jejum de 16, de 20, de 24 horas, conforme cada um consiga, conforme a prática de cada um. Mas é para você experimentar uma atitude intencional de mortificação da sua carne para a potencialização do Espírito. Para que você experimente a sensação de diminuir as vozes humanas para amplificar a voz do Espírito. E é maravilhoso. Para que a gente, como igreja, possa testemunhar um momento diferente, um avivamento, um aquecimento dos corações que vai nos trazer milagres, revelações, testemunhos. Para que a gente, como corpo, encontre um caminho de saúde e salvação para todos que chegarem aqui. Nós não temos um número determinado. Todas as pessoas que vierem aqui fazem parte da nossa família. E nós temos que ser a provisão para cada um que chega. E isso a gente vai alcançar com intimidade na presença do Espírito Santo do Senhor. Então eu te convido a você participar das quartas-feiras aqui no nosso culto de oração. E dentro do que você conseguir, do que for da sua possibilidade, dentro daquilo que você já experimentou, venha em jejum. Venha em jejum e a gente vai entregar o jejum juntos aqui, para a gente celebrar um momento espiritual de grande alegria. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse tempo aqui que o Senhor reservou para que os nossos corações e mentes fossem educados na presença dEle. Pai, graças te damos, ó Deus, por tanta coisa. Graças te damos, ó Deus, porque o seu amor por nós é algo que não conseguimos dimensionar, Deus. O seu amor por nós é o motivo de não termos sido consumidos, ó Pai. E é esse mesmo amor que libera os nossos corações para amar. É esse mesmo amor que interrompe a ansiedade. É esse mesmo amor que cura as feridas. É esse mesmo amor que nos dá uma disposição nova, que nos faz romper, ó Pai, a nossa inércia e nos faz sairmos dessa condição de sedentarismo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o sedentarismo nessa comunidade, Pai. Repreendemos o sedentarismo emocional, o sedentarismo espiritual, o sedentarismo físico. Nós repreendemos, ó Pai, essa sede interminável, porque quando o Senhor entra, o Senhor transborda e nunca mais temos sede, Deus. Então nós clamamos pela Tua presença, para que a Tua presença, Pai, em nós, nos dê energia e fluxo necessário para irmos em direção à vida das outras pessoas, ó Deus, aquelas que o Senhor nos apresentar. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dá um fôlego novo, nos dá um hábito novo, Deus, um hábito de movimento, Deus. Que esse hábito de movimento, Deus, substitua tudo aquilo que não é próprio do Teu reino. A acumulação não é própria do Teu reino. A preguiça não é própria do Teu reino.
O desânimo não é próprio do teu reino, Deus. Coisas fora de ordem não são próprias do teu reino, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha a nós, pelo teu Espírito, soprando, alegrando os nossos corações, ó Deus, preenchendo, Deus, preenchendo até transbordar. E depois de transbordar, ó Deus, que a nossa vida seja um reverencial vivo da tua presença para outras tantas vidas. Pai, rompendo a condição de sedentarismo, faça-nos, ó Deus, ministrar nos lugares mais íntimos onde estamos todos os dias, na nossa casa, no nosso local de trabalho, junto aos nossos amigos. Nos dê uma palavra dia a dia, Pai, para entregarmos para essas pessoas. E também nos dê a humildade e a sabedoria de recebermos essas palavras, ó Pai. Também te pedimos que, se aquilo que o Senhor tem para os nossos corações precisar alcançar mais pessoas, que o Senhor nos dê a liberdade, a coragem, o entusiasmo, a ousadia de abrir as nossas bocas em público, ó Deus, para anunciar o Seu Evangelho. Que o Senhor nos dê essa ousadia, Pai, de ocupar espaços públicos, ocupar espaços, ó Deus, em que o Senhor mesmo irá nos colocar, e ali nesses espaços abrir a nossa boca, Deus, entregando o fluxo e o movimento que o Senhor quer de cada um de nós. Que a Sua palavra viva nos nossos corações, ó Pai, nos dê o frescor a cada dia, nos dê, ó Pai, a energia a cada dia, e nos dê a inspiração a cada dia de irmos ao encontro